Bom dia, Alain. Bom dia, André. O normal aconteceu, né? Com todos os problemas que o Flamengo tem, a diferença para o Corinthians é muito grande. O Corinthians é um time muito mal treinado mesmo pelo Ramon Dias. Um time, um clube, né, que contratou, mesmo sem dinheiro, vários jogadores nessa temporada. Elevou até o nível técnico do elenco, né? Isso me parece bem evidente, mas o trabalho é muito fraco. É um time errático, não sai da zona do rebaixamento no brasileiro. Mas no mata-mata, dois times grandes sempre tem a possibilidade aí de acontecer alguma coisa fora do roteiro, mas o Flamengo, mesmo com um homem a menos, conseguiu ir muito bem. Acho que a notícia mais importante, além da óbvia classificação, né, para o torcedor do Flamengo foi o técnico. Né? O Gerson joga bem, a gente já está acostumado a ver, tem feito ótimas partidas, ele amadureceu muito depois da. Ele mesmo já falou sobre isso, né? Aquele problema renal que ele teve, muito grave. Ele mudou sua postura, tem sido um jogador com muito mais atento, muito mais participativo. Aquela indolência de alguns momentos, ela parece que ficou mesmo para trás. Mas o Felipe Luiz ontem foi ousado, fez algo diferente do que faria a maioria dos técnicos brasileiros, deu certo. E eu achei que esse foi um ponto importante. Depois da primeira derrota, né, que evidentemente pesa, e ele ficou muito abalado, claramente ele ficou muito abalado. Entendo que esse comportamento do treinador ontem foi extremamente importante. Mostrou personalidade, boas soluções e acho que ele foi um personagem da classificação. É isso, né? Só mandar um abraço aqui para a galera que está chegando, antes de dar bom dia para o André. O Geraldo César Souza, que está no nosso clube de vantagens aqui, ó. Bom dia, saudações, incrível como nenhum tipo de mão para o Flamengo é pênalti. Para o alto, para frente, para baixo, sempre movimentando, sempre movimento natural. Um abraço para São João del Rei, Minas Gerais. Obrigado. André, bom dia, bem-vindo, meu amigo. Flamengo classificado aí, né? Vi que você falou algo também parecido com o que o Mauro falou na tua coluna, né? De como o Flamengo atuou. Classificação justa, André? Bom dia, bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia, Felipe, da produção, bom dia a todo mundo aí, vamos deixando o like, principalmente fazendo a sua inscrição para a gente chegar nos 120 mil inscritos ainda nessa live. Pois é, né, classificação justa pelos 180 minutos, porra, justíssima, né? O Flamengo sobrou no primeiro jogo, mas foi arame liso mais uma vez, né? Não converteu ali o predomínio em gols. O Corinthians não fez ontem, né? E isso foi o que mais me chamou a atenção no jogo. Impressionante como na hora, né? Você é você, as suas circunstâncias, os seus conhecimentos e tal. Então, na hora que eu vi a substituição, eu achei errada. Bati o olho assim e falei, vai trazer o Corinthians para cima, vai tomar sufoco até o final e lógico que isso poderia ter acontecido, porque a análise sempre vai ser em função do resultado. Sempre vai ser em função do resultado. Porque deu certo porque poderia ter dado errado por uma circunstância aleatória, porque o futebol é muito aleatório. Poderia ter tido um gol com um cara chutado de fora da área, batia em alguém, entrava e o Corinthians ganhava nos pênaltis. E a análise predominante seria que o Felipe Luiz recuou o time, que tomou sufoco e deu chance pro azar. Seria essa a análise. Só que você vê o jogo e depois você ouve o Felipe Luiz falar e você lembra de coisas que você já viu em outros jogos e você, cara, você chega à conclusão que assim, a coisa no futebol brasileiro tá feia. Porque assim, o time ter a bola é um problema. E é quase todos os times. É só lembrar, até o Atlético do Cuca jogou com 2 a mais contra o Palmeiras na Libertadores de 2022, se não me engano. 2022, 2023, não lembro qual das duas. Que foi de 2022, ano passado o Cuca não estava no Atlético. Que o Abel até depois, na coletiva, falou, o Atlético não soube... Foi 22, foi a botou... segunda eliminação. Né? A primeira em Isso. 21 foi com aquele gol fora Na de casa, semifinal. na semifinal, né, lá em Belo Horizonte. Aí em 22 acontece isso aí. Foi numa fase anterior, né? Não lembro se oitavas ou quartas. E aí o Abel até falou: não, o Atlético tinha muita gente fora do bloco e tal, que até falaram que ele estava querendo ensinar o Cuca, e estava mesmo, porque
Realmente, mas quando o Palmeiras joga com um a mais, também se enrola. Todo mundo no futebol brasileiro se enrola com um a mais, porque ter a bola é ruim, e principalmente a questão emocional. A questão emocional do jogo, ela foi totalmente invertida com a expulsão. Porque quando o jogo começa, qual era o cenário? O Corinthians com aquela narrativa, com todas aquelas narrativas de que o Flamengo estava sendo beneficiado, que o Flamengo era beneficiado pelo sistema, e que o Corinthians, com o seu time guerreiro e com sua torcida no seu estádio, ia vencer o sistema na raça, na vontade. E aí, tá, tudo bem, o Corinthians era meio que o franco atirador ali, o Flamengo, o melhor time, o favorito, e segundo a narrativa do Corinthians, o beneficiado. Ele tinha toda a responsabilidade de se classificar. Quando sai a expulsão, o Corinthians, primeiro que desmonta toda até a conversa de benefício da arbitragem, porque se o juiz fosse ladrão, ele não expulsava o Bruno Henrique, dava um amarelo ali e vida que segue. Porque no Brasil eu já vi de tudo, já vi expulsarem esse tipo de jogada e já vi também não expulsar. O cara mete o pé na cara do outro e não é expulso. Já vi isso acontecer. Então, desmonta um pouco isso. Pô, o beneficiado vai jogar com 10 a maior parte do jogo. Já quebra isso. E, principalmente, o Corinthians passou a ter responsabilidade. O favoritismo passou, de certa forma, para o Corinthians. Ele está jogando em casa e com um a mais. Agora cabe a ele construir essa vantagem. Ou seja, jogou a responsabilidade em quem estava com o espírito livre de franco atirador. Até porque está preocupado mais com o brasileiro e tal. A Copa do Brasil é um adicional, né? Seria um adicional na temporada. E aí o time do Corinthians entrou em pânico. Em pânico. O jogador começou a errar passe de 2 metros, jogar bola na lateral direto. Um negócio assustador. E o Flamengo ficou mais tranquilo no jogo, ó. Bom, jogadores, assim, pensando, bom, se perder e for eliminado, a culpa não é minha, né? A culpa não é minha. E se a gente conseguir a classificação, vai ser heróico e tal, a gente não tem nada a perder. E o Felipe Luiz, então, dentro desse cenário, o Felipe Luiz acertou. Porque ele montou um sistema defensivo forte, recuou as linhas ali num 5-3-1, em que o 1 era o Arrascaeta, mas, pô, marcando no próprio campo, quase como um meia. Na verdade, era um enganche ali, né? Era um camisa 10, digamos assim. Era uma linha de 5 e um losango no meio. 3 jogadores e ele na frente. E o Corinthians praticamente não criou. Deu trabalho aqui e ali pro Rossi, mas não criou nada, porque o time foi primeiro... E o estádio foi murchando junto. O estádio vendo, caramba, esses caras não estão conseguindo criar nada, e a gente atacando, e o Flamengo lá atrás, e a torcida foi desanimando, foi murchando, e o Flamengo acabou com méritos, poderia até ter vencido, né? O Gerson fez uma partida exuberante, mas finalização não é a dele, né? Naquela jogada ele fez tudo certo, mas na hora de finalizar é sempre difícil para ele. Mas também não dava para exigir muito, né? O cara jogou no sacrifício, não era nem para ter jogado, cheio de problema de saúde e tal. Então não tem que botar porém nem asterisco na atuação do Gerson. Foi o melhor em campo. E o Flamengo conseguiu essa classificação, que pode ser considerada heróica pelo contexto e tal. Mas o que me chamou muito a atenção foi isso. É impressionante como no futebol brasileiro, o futebol brasileiro ele vive desse contra tudo e contra todos, de que o time gosta de jogar como franco atirador. Se adquirir o status de favorito e a obrigação de vencer, entra em parafuso. E pode ser qualquer um. O Corinthians se esbarrou nas suas limitações naturais e tal, mas pode ser qualquer time brasileiro. Se tiver com aquela coisa toda a seu favor, agora agora é só caprichar para tirar o 10. Dá um pane mental e não consegue resolver a coisa. E o Flamengo conseguiu a classificação justa, e aí voltando lá para o início, pelo que jogou no Maracanã, e que poderia ter decidido ali, 2-3-0, não teria sido nenhum absurdo, e ontem seria só protocolar para garantir a classificação. Conseguiu por outras formas, mas foi merecido. Alô, tropa da S1 Live, a propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.